Olá, pessoal. Vamos voltar, então, à playlist de Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Hoje vamos, então, falar sobre uma dica bastante requisitada, né, nas perguntas que a gente recebe no dia a dia, que são as relativas às despesas médicas. Bom, a primeira dica que a gente deve deixar, né, que na verdade é uma dúvida que muitos têm, é sobre o limite das deduções com despesas médicas. Ponto 1, que eu acho que a gente precisa ficar atento. Não há limites para a dedução, desde que a gente esteja fazendo no modelo por deduções legais e não por aquele modelo simplificado dos 20%, não há limite, desde que as despesas sejam dedutíveis, elas são aceitas. Ponto 2, a gente precisa ficar atento quais são as despesas dedutíveis. Via de regra, são as prestações e serviços, as consultas, as hospitalizações, as internações, as questões relacionadas ao atendimento médico, não necessariamente a medicamentos e outros acessórios, como algum tipo de prótese, etc., com algumas exceções, ok? Para isso é que a gente sempre orienta a questão do profissional. Precisa avaliar quais são os melhores caminhos, as questões legais. Então, aqui fica apenas uma dica. E o ponto 3, que aqui vem uma dica importante, que eu acho bem interessante, é com relação a um parâmetro que a Receita Federal utiliza, né, isso é comum, para efeito de fiscalização. Então, não é que exista um limite, tá? Mas leva-se em consideração uma referência, que é o gasto médio da Organização Mundial de Saúde, considerada padrão para o gasto médio de um cidadão comum. Então, não tenho esse número agora aqui, nós vamos imaginar que fosse R$ 3.000. Então, se estivermos dentro de uma proximidade desse valor e as despesas estiverem cruzadas com algum outro informe, alguma outra questão, não há problema nenhum. Se as questões estiverem sem cruzamento por algum motivo, isso geraria uma informação em malha fiscal, malha fina que todo mundo conhece. E também tem um outro padrão, é aquele onde destoa totalmente do valor, então imaginando que esse valor hipoteticamente fosse 3.000 e os gastos fossem de R$ 50.000. Isso significa que não é permitido R$ 50.000? Claro que não. Mas é um indício para que a fiscalização possa solicitar documentos adicionais, além dos que já estão na declaração, ok? Então, é muito comum, né, por algum motivo, uma fatalidade, ocorreu um acidente e houve, então, um gasto excessivo, que não é comum, padrão, mas que estava dentro da legalidade. E a Receita Federal tem a incumbência, então, de fazer essa fiscalização, solicitação de outros documentos, para, então, avalizar esses gastos, ok? Então, as dicas são essas, basicamente, mas lembrando que são situações bastante complexas que exigem uma avaliação profissional, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.